TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Metas nacionais, agenda de 100 dias para o governo. Com esse título pomposo, na semana que passou, a equipe econômica e política do governo do presidente Bolsonaro lançou esse documento, especificando lá pelo menos 35 ações para execução nesses 100 primeiros dias. A rigor, generalidades burocráticas, sem nenhuma objetividade daquilo que é a grande expectativa da nação brasileira. Também com sua comitiva, e pela primeira vez, o ministro da Justiça, o arauto da nova moral e dos bons costumes do Brasil, Sérgio Moro, a partir de Davos, foi aquele vexame. Do ponto de vista da representação pela própria pessoa do presidente, o Brasil vai muito mal. O que se espera é que a equipe econômica, efetivamente, apresente nos próximos 100 dias, pelo menos, a reforma da Previdência, de que tanto se ouve falar, mas que, a rigor, não se conhece que profundidade, de que reforma se está falando. É para discutirmos todos os aspectos dessas e outras questões que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Hoje o programa com um formato diferente, em que nós temos as participações de dois dos nossos mais representativos membros da nossa equipe, que são os sociólogos e cientistas políticos, professores Francisco Moreira e Clésio Arruda, com os quais nós vamos conversar aqui acerca da percepção da eficácia ou não dessas medidas consideradas metas prioritárias para os 100 dias de governo. Bem-vindos, professor Moreira e Clésio Arruda, muito obrigado mais uma vez pelas participações. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos eu quero colocar exatamente esse documento com as metas para os 100 próximos dias de governo. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores debatedores Francisco Moreira e Clésio Arruda, sociólogos, cientistas políticos, que vão nos ajudar aqui a refletir sobre essas primeiras medidas anunciadas pelo governo Bolsonaro na semana que passou, chamada de metas nacionais prioritárias para uma agenda de 100 dias. Vamos, portanto, entender o que são essas metas. Moreira, professor Clésio, com pompas e circunstâncias, culminando com a primeira viagem do presidente a Davos, no Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, a equipe política aqui no Brasil lançou as chamadas metas nacionais para uma agenda de 100 dias de governo. Eu tive o cuidado de ler cada uma delas. E não sei qual é a opinião dos senhores, mas, sinceramente, como aqui nós estamos para dialogar e tentar fazer com que o telespectador, o assinante, possa entender objetivamente essas questões todas, não tem absolutamente nada do ponto de vista objetivo. Pelo menos eu não encontrei. Está tudo no campo do dever ser, das intenções. Um emaranhado de frases soltas para dentro da burocracia do governo, portanto, sem resultado prático, sem eficácia
Foi assim que eu percebi, do ponto de vista das mudanças que se espera nesse instante para o governo. Clésio, qual é a tua percepção sobre... Aliás, só para fazer justiça, tem uma meta objetiva, a tal da concessão da posse de arma. Fora disso, nada objetivo. Bom dia e boa tarde, né? Boa noite. Colegas. Boa noite, meus colegas. Assim, tem algo dizer, mais complexo, que parece uma certa coxa de retalho, né? Onde você sai trazendo elegendo 2, 3 questões de cada pasta e junta tudo e não dá uma coerência, não dá o sentido. Porque o que se espera de um plano de governo é que a gente tenha aquelas ideias mais básicas, né? Aquele que traça o objetivo do governo, que dê uma característica desse governo. Quer dizer, esse governo é desenvolvimentista, esse governo está focado no crescimento econômico, as questões principais, como por exemplo segurança, como é que elas vão ser articuladas dentro do plano de governo, como é que elas se integram. Então a gente não percebe coerência na integração das ações. Então são ações isoladas. Quer dizer, além da superficialidade que já foi colocada, né? Eu, sim, com esforço enorme, uma leitura vagarosa, consegui identificar 2 metas que foram quantificadas, né? A gente tem a questão dos aeroportos, né? Onde são dito que tantos aeroportos serão reformados, e uma outra questão referente à redução de postos de trabalho do governo, de comissionados e gratificados, que se prevê uma redução quantitativa. Fora isso, quer dizer, nada que nos pudesse acompanhar. Eu chamo a atenção disso porque é difícil você trabalhar hoje uma meta, um plano de governo, onde as metas não sejam claras. A gente não consegue pegar o que é que esse governo de fato quer fazer. Quer dizer, é uma grande carta de intenção, né? Uma fala genérica que não permite o acompanhamento. Quer dizer, quando você diz que eu vou desenvolver uma metodologia no sistema de educação, o que é que isso... Quer dizer? Onde é que nós vamos chegar? Nós vamos ter uma melhoria de qualidade em que sentido? Como é que isso vai ser mensurado? Quer dizer, são as questões que não estão claras no plano. Não estão objetivadas. Então, só para que o assinante, Moreira, quero colocá-lo também agora nesse diálogo, para que o assinante não pense que a gente está aqui com má vontade, eu vou começar aqui pelo primeiro item. A Agenda de 100 Dias de Governo é um moderno instrumento de boa governança pública. As ações foram elencadas como metas nacionais. Quer dizer, nada. O quê? Entendeu o quê? Eu vou, só mais um item, só um segundo. É para o assinante não achar que se está com má vontade porque nem todas as pessoas têm o cuidado, porque não tem a obrigação que nós temos de ler essas coisas atentamente. O segundo item diz assim: não estão necessariamente elencados os projetos considerados mais importantes pelo governo federal para mudar a realidade do Brasil. Ora, eles mesmo estão dizendo que aqui não consta. Então, não consta que metas são essas? Olha, eu acho que o problema central, né, eu acho que o Clésio colocou muito bem, você já tinha dito da generalidade que é essas metas, mas eu acho que o grande problema desse governo é que ele não tem um plano, de governo, certo? Então, eles não se prepararam para isso, né? Durante todo o processo de campanha, né, a campanha foi feita em cima de pequenos, né, discursos que se repetiam, né? Na verdade, o discurso prioritário, que ele deu prioridade, foi a questão da arma, que era a coisa mais visível, né? Que ele fazia lá constantemente, ensinava a criança a fazer. E o outro ponto era a questão do antipetismo, né? Que foi o que realmente marcou de forma definitiva a campanha dele. Mas, em termos de planejamento, de propor algo novo, isso não, durante toda a campanha, isso não apareceu. E nem vai aparecer agora porque eles não têm, né? O Clésio colocou muito bem a questão de que o resultado dessas metas são, você chega para cada um dos ministros e diz o que você pretende fazer, e propõe lá alguma, você vê que as metas são todas generalistas, porque nem os próprios ministros ainda sabem como atingir esses objetivos, como chegar a eles,
né? Qual é o caminho a ser percorrido. Então você bota lá uma... Né? Eu acho que quem mais propôs meta foi a AGU. Não, veja bem aqui. Nós temos um país, todos nós sabemos, em que a agricultura familiar, por exemplo, exerce um papel fundamental hoje neste país. Né? Não só do ponto de vista da subsistência, mas como também do abastecimento das pequenas comunas, da geração de emprego, de renda. Até mesmo das grandes cidades. Porque... Isso. Olha aqui, Ministério da Agricultura, para ver que não é, má vontade de jeito nenhum. Olha o que é que está proposto para os 100 dias. Ampliar para 2 anos o prazo de validade das declarações de aptidão do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Pelo amor de Deus. O que é mesmo, hein? Validade de aptidão, se o cidadão tem aptidão para poder trabalhar na agricultura familiar? Quem faz agricultura familiar hoje no Brasil? Sim. Quem é? É o MST. Aí essa é outra marca, que é a contradição. Né? A gente, quando você lê as metas, o que é que você encontra? Você encontra uma série de contradições. O que é que ele vai fazer? Na verdade, o que está feito, né? Ele não vou fazer, vai fazer. Não, está feito, ele vai modificar, mas para fazer isso, ele vai entrar em choque, né, com o próprio discurso. Aí mais na frente eles vão e dizem outra obviedade, sequenciando essa proposta que vem do Ministério da Agricultura. Olha aí, garantir a continuidade do acesso a milhões de pequenos produtores à política de agricultura familiar. Isso é aquela questão... Garantir a continuidade, quer dizer, algo que já existe há muito tempo, aí eles estão dizendo que vão garantir. Ô, cara pálida, e por acaso era, pelo menos admissível pensar em cortar e não garantir isso? E aí, quando você tem essa colocação muito solta, quer dizer, você garantido significa dizer que você vai manter a mesma quantidade de recursos, a mesma quantidade de beneficiários da política. Você pode garantir e reduzir. Sim. Isso é possível. Da forma como está redigida, né, se eu vou garantir a continuidade do programa, mas não está se falando se a gente vai ter uma ampliação de beneficiários que poderia resultar no aumento de grãos, no aumento de produto agrícola familiar. Isso não está colocado. Né? Quer dizer, como são questões muito genéricas, a gente não tem como acompanhar e a cobrança fica até difícil, porque lá na frente, se a gente for cobrar, houve política voltada para a agricultura, houve, está aqui, permanecemos com o que tinha. Mas os resultados, a gente não disse que ia aumentar nem diminuir, tá aqui, a continuidade foi feita. Falta clareza justamente nesse sentido. Então não são metas, até o nome metas não cabe. É uma carta de intenção. Certo? Né? Ele está propondo, né, o que a gente pode fazer em termos de possibilidades, né, em termos de intenção, isso aqui é válido. Não tem algo concreto, objetivo, em cima do qual a gente possa trabalhar e dizer, olha, o governo propôs isso e vai fazer isso. Né? Não tem. As metas, elas são generalidades, né, que não objetivam nada. Não tem, com exceção de 3 ou 4 casos específicos, né, que ele diz o que quer fazer com números, com o resto são apenas intenções. Ele quantificou a privatização. O número dos aeroportos, são 20 aeroportos, né, para privatização, todos eles, isso aí foi quantificado. Objetivou também, isso precisa ser dito ainda na perspectiva da agricultura familiar, a concessão do 14º salário, do 13º salário para o Bolsa Família. Isso é uma coisa importante. Foi colocado, assim, objetivamente, você em 35 metas, a gente pinça aí essas 3 que são objetivas. E a concessão da posse de arma para o cidadão brasileiro agora, que necessita ter uma arma em casa. Né? Então, eu quero crer que, como nós aqui, essas metas elas mais frustraram, né, a sociedade brasileira do que abrir uma perspectiva de alguma coisa. As metas econômicas é algo extremamente pífio, né? Porque quando você verifica lá o que é que a gente poderia extrair de possibilidade de geração de emprego.
Não consegue extrair, né? Você tem, inclusive, uma proposta que é abrir o cadastro do Sistema Nacional de Emprego do Cine no país para as empresas recrutadoras. Ora, as empresas recrutadoras fazem cadastro, o Cine faz cadastro. O que é o aumento de desemprego? Eu vou criar um problema para o trabalhador que vai ter 2 cadastros em busca de emprego. O cara sem emprego, sem recurso para estar se deslocando, vai fazer cadastro no Cine e fazer cadastro nas empresas recrutadoras. Não ficou claro para mim, né, qual a necessidade de você fazer se você tem uma instituição que já faz isso. Nenhuma. Quer dizer, se você quiser gerar posto de trabalho, você tem que incentivar a produção de mercadoria que gera o posto de trabalho. Se você incentivar cadastro de trabalhador desempregado, você facilita a vida do trabalhador que está em busca de emprego. Ok, ele não vai sair de porta em porta, né? Ele tem um lugar onde ele vai e pode ir lá observar o que é que tem de oferta de trabalho e ser encaminhado para o trabalho. Nesse sentido, você facilita a vida do trabalhador, mas você não gera trabalho. E o Cine já faz isso. O Cine tem um banco, ela não só tem o cadastro de desempregado, o Cine, como ele tem o banco de vagas disponíveis para que esses trabalhadores possam ser, inclusive, selecionados conforme a aptidão de cada um e indicados para ir buscar nessas empresas. Quer dizer, é uma superposição de função. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos nós vamos sequenciar essa discussão, não esquecendo de colocar na pauta, obviamente, a medida, o decreto assinado pelo vice-presidente em exercício, né, General Mourão, em que amplia, concede a que quase 2.000 servidores comissionados agora possam classificar os documentos, né, no Brasil como ultrasecretos, sigilosos, médio sigiloso, enfim, isso está gerando uma discussão muito intensa, notadamente entre as pessoas que trabalham com o acesso à informação, jornalistas, a ONG Transparência Brasil, os próprios tribunais, o Tribunal de Contas da União, a CGU, todos esses órgãos do próprio governo estranharam esse decreto porque vai na contramão da Lei de Acesso à Informação, que foi a lei que garantiu transparência ao Brasil nos últimos anos. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores, colaboradores, os professores Clésio Arruda e Francisco Moreira. Estamos discutindo aqui as chamadas metas nacionais para uma agenda de 100 dias do governo Bolsonaro, lançado na semana que passou. E nós estamos aqui tentando extrair, dentre essas metas, que são aproximadamente 35 metas, se não me engano. 35, são 35. Ver se a gente consegue pensar aqui pelo menos uma meia dúzia de metas objetivas para poder a gente discutir e colocar para o assinante o que é que elas propõem. Clésio. Eu queria levantar aqui para os colegas. E você tem, nós temos problemas como desenvolvimento regional. Perfeito. Essa é uma agenda que qualquer governo
notadamente o governo do presidente Bolsonaro, que dividiu no Nordeste, inclusive, a preferência do eleitorado. Portanto, há aí um contencioso muito grande sobre o que vai fazer, porque era onde o governo anterior, o governo petista, tinha melhor penetração, onde o próprio Ciro Gomes, como candidato, teve também boa participação, e o presidente fez um discurso voltado para essa região muito séria. E não me parece que manter o Bolsa Família, criar o 13º salário, já que o Nordeste, digamos, é onde reside o maior público desse programa, isso significa uma política de governo? Não, porque essa região ela é muito mais do que isso. Desenvolvimento regional, não por acaso, estão nessa região Sudene, BNB, só para citar, Codevasf, que é a Companhia do Vale do São Francisco, enfim, e outras tantas agências de fomento. Banco do Nordeste. Banco do Nordeste. E nada, nenhuma, nas 35, não se toca até aqui nada disso. Bem lembrado. Olha, você pega a questão do desenvolvimento regional. Quer dizer, uma ação prevista das 35, né, por uma questão que é fundamental, como já foi colocado, que inclusive tem um grande marco na Constituição de 88, quando a gente tem lá a previsão constitucional de que é necessária a redução da pobreza e o desenvolvimento das regiões, com tentativa de equiparação. Aí nós temos aqui como proposta elaborar o plano para a construção de barragens. Isso remete para Dom Pedro II. Quer dizer, fazer aquilo que a gente passou aí um século criticando, que era ações pífias, né? Que dava aquele resultado ali para um dono de uma fazenda. Sistemas adutoras, canais e integração. Aí agora repete aquilo que foi feito recentemente. Quer dizer, os projetos que foram realizados. Diga-se de passagem, aquilo que fizeram foi feito, muito bem, fizeram. E sempre foi criticado por quem estava na oposição. Diga-se. Registre, ou não. É verdade. Esse discurso de que não vai resolver o problema da seca do Nordeste com construção de barragens, esse discurso é secular. A outra é a questão da dessalinização, né? Então, quer dizer, boa parte das ações que ele propõe, né, com relação ao desenvolvimento regional, são ações que vêm sendo desenvolvidas e com eficiência. Por exemplo, você pode questionar com relação ao Denox, como é que ele está utilizando esse dinheiro, se está bem aplicado, se está bem administrado. Mas fora disso, quer dizer, a ação do Denox, no sentido de construção de barragem, né? Todo o desenvolvimento, por exemplo, da criação desses perímetros irrigados, arcos, né? Isso tudo foi feito, né? com uma certa competência. Olha, se a gente pegar, por exemplo... Se o Brasil exporta hoje frutas, por exemplo, desconhecer a importância do Denox, sendo o Brasil hoje o exportador de melão, de mamão e de flores, inclusive, mais recentemente, não pode. É uma instituição de 107 anos. Contra fatos no argumento. Está registrado na história. Né? Vamos pegar aqui o seguinte. Se a gente trabalhar o que foi feito recentemente, o que precisaria fazer para frente, que é o que a gente espera do plano, né? A gente tem, trazendo desde o governo do PSDB, passando pelos governos petistas, a gente tem, aqui pegando aqui o Nordeste, a construção do PECEM, o desenvolvimento da região da Podi com a agricultura. Aí nós vamos para a integração do Norte com o Nordeste a partir da estrada de ferro, que aí você viabilizaria, que a ideia está posta, a possibilidade de você extrair o minério de lá para transformação dentro da própria região e não levar o minério para fora para depois voltar ele transformado. Essa é a ideia que está concebida lá originalmente, que perpassa pelos governos. Né? Ou seja, você criar uma integração produtiva regional. Quer dizer, você trazer aquilo que tem lá no norte, os minérios, você trazer a transformação em outra parte do Nordeste, utilizar os recursos existentes da região, já falou aqui em Flores, e a gente tem a produção do Cerrado, que aí poderia se integrar e criar o que se sempre pensou que seriam os polos produtivos. Dentro dessa região, você criaria os polos produtivos, aí integrando os grandes investimentos que já deram partida com os médios e pequenos empresários. Aí você olha aqui, onde é que tem essa integração? Como é que eu vou criar polos de produção? A gente já criou, você tem Camaçari lá na Bahia.
né? Temos os polos industriais que foram criados aqui no Maracanaú, na região de Pernambuco. Quer dizer, isso já foi dado região de Suape. Isso. Então, como é que nós vamos agora sair disso que já foi feito para algo mais substancial? Né? Como é que a gente vai trazer, por exemplo, uma geração de emprego a partir da vinculação de pequenos e médios com esses grandes investimentos? Aí a gente estaria falando de produção de emprego, de crescimento econômico. Se você pegar aí, Moreira, você tem Itaqui no Maranhão, né? Pegar os polos, já que o Clésio trouxe aqui muito bem. Você tem Pecém no Ceará, você tem Suape no Pernambuco, Camaçari na Bahia. Você tem Camaçari na Bahia, e você tem na região norte, lá no Pará, você tem toda aquela região de Carajás, inclusive hoje um tanto quanto subutilizada, porque a grande, digamos, navegação de cabotagem está ali, né, no Pará. Se esperava que, não como meta para 100 dias, mas que houvesse pelo menos uma linha sinalizando que, após os 100 dias, o programa de governo está prevendo aí explicar essa integração, pelo menos, alguma coisa assim. O grande problema do plano das metas colocadas é justamente a falta, né? Ou seja, a omissão, né, de informações. O que eu pretendo, quando eu falo em desenvolvimento regional, o que eu pretendo fazer para que haja esse desenvolvimento regional? Que tipo de integração eu estou falando? Né? Quer dizer, é muito fácil você jogar isso, porque depois como é que você vai cobrar isso? Né? Eu acho que esse é um problema muito sério, né, que eles precisam resolver, que é um confronto constante entre o discurso, né, que é elaborado por uma parcela do governo e o que define o próprio governo. Então, o discurso do governo ele não tem substância, né? Que agora ele não tem concretude. Que agora aparece no plano. Né? Então, de um discurso desse jamais sai um plano, uma elaboração de um plano. As dificuldades que eles vão enfrentar são imensas nesse sentido, porque Moreira, falta, só para essa questão da falta de substância, tem na infraestrutura, uma questão importantíssima, né? Que a gente já estava falando disso aqui, que é a questão da integração que a gente não tem. Você tem infraestrutura que está dizendo que vai fazer algo, mas não diz onde. Aí a gente tem aqui, ampliar investimento na malha ferroviária. Ampliar investimento. Em quanto? Em quanto? Em que área? Se tiver dificuldade... Ligando o que a quem? Se a malha ferroviária foi quase totalmente destruída ao longo desses últimos anos. Falta de informação isso não é justificativa, né? A gente teve esse processo de transição lá desde de outubro até agora, meados de janeiro. Quer dizer, quando essas informações estão aí, está tudo dado essas informações. Aqui nós temos. Quer dizer, está tudo catalogado. A gente tem o volume de investimento que foram feitos recentemente na malha ferroviária. Quer dizer, você tem isso por décadas, por ano. Quer dizer, tem o volume de recursos, tem a quilometragem que foi realizada. Qual é a dificuldade que você tem de propor o crescimento em cima daquilo que já tem? Né? Quando você diz só ampliar, não falou absolutamente nada. Tem outra questão que eu queria trazer aqui para a discussão. A questão diagnóstica, né? Você em nenhum momento tem um diagnóstico. Você vê o diagnóstico, o que existe atualmente, quais são as condições, e nós vamos fazer isso. Não tem como. Um plano de metas, ele precisa ter pelo menos um ponto de partida. Eu estou partindo da onde para o quê? Para isso. Certo? Então, nesse sentido, falando aqui didaticamente, o plano de metas não diz nada em relação a isso. Falta a eles um diagnóstico da própria situação. Eles não conhecem a própria realidade brasileira. Mas o período de transição, que foi extremamente festejado, em que todos os ministros se reuniam para lá e cada equipe se encarregou exatamente. Diga-se de passagem, sem nenhuma má vontade do governo que estava, né? Do governo Temer. Pelo contrário, muito boa vontade, abertura total das informações. Aquela transição, e até o presente momento, não era exatamente para construir esse diagnóstico, para em cima do diagnóstico vir propor as metas de 100 dias. Quer dizer, ficou uma coisa extremamente inexplicável, pelo vazio. Não, só trazer aqui uma questão que é muito cara hoje à sociedade, né? A questão da segurança. Então, a ação 15
propor projeto de lei para aumentar a eficácia no combate ao crime organizado. Só, agora, em 2013, nós tivemos a aprovação da lei, da lei justamente de crime ao combate ao crime organizado, inclusive que trouxe a novidade que foi a delação premiada. Mas o que é que vai se trazer O que é que quer dizer? Leia aí novamente, só para propor projeto de lei para aumentar a eficácia do combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção. E aí, logo em seguida, a gente vai já trazer... Isso é da larva do maior símbolo da moral, da ética e dos bons costumes hoje no Brasil, que é o ministro da Justiça, né? É que a gente esperava... E está ligado a ele, né? Dizer, hoje ele é ministro da Justiça e da Segurança. Da Segurança. Né? Quando se esperava, por exemplo, algo aqui como melhorar os recursos para a inteligência, qual seria o papel da Polícia Federal, já que o crime hoje... Como se vai atuar nas fronteiras a partir de agora? O crime não é mais estadual, não é mais estadual, estadual. É nacional. Né? E a gente tem os limites das polícias estaduais. Né? A própria questão das fronteiras, né, que ele está colocando, que o crime hoje, por exemplo, você organiza o crime no Brasil a partir do Paraguai. Né? Você já tem informação em que os bandidos vai e volta, vão né? e voltam, ou ficam lá e de lá, né, controlam. Né? Abriu-se a imensa possibilidade de acontecer. Aliás, controla-se dentro da cadeia do Paraguai, né? Perfeitamente. O cara preso. O cara preso no Paraguai e controlando o crime nas metrópoles do Brasil. Você pega aqui, por exemplo, ainda dentro da justiça. Quer dizer, se a gente espreme o que está aqui, o que nós vamos ter é que o cidadão passa a ser responsável pela segurança. Né? Porque a gente tem essa medida aqui que seria esse aperfeiçoamento legislativo e o outro que é o que já está proposto aí, que é garantir ao cidadão brasileiro a integralidade do direito constitucional de legítima defesa, ou seja, facilitar o acesso à posse de armas. Portanto, o cidadão agora passa a ser o principal responsável pela sua segurança. Quer dizer, bastando para isso se acreditar a possuir uma arma. 4 armas, né? Ou 4. 4 armas. Já que o limite é até 4. E num cofre, diga-se de passagem. Não, mas se você preferir, você pode também substituir por um liquidificador. Também. Então você compra alguns liquidificadores e resolve o problema. Eu vou fazer mais um intervalo. Quando voltarmos, eu quero colocar 2 assuntos que estão dominando nesse instante a pauta brasileira. Um é o decreto de ampliação do direito o carimbo de ultrasecreto, secreto, sigiloso, informação de segurança, que, no entender dos órgãos do próprio governo, como o Tribunal de Contas da União, CGU, Ministério Público, esse decreto vem contrariar, vem ferir, ou pelo menos restringir a lei de acesso, que foi um avanço significativo que o Brasil deu nos últimos anos. Esse é um ponto. O segundo ponto foi a retirada pelo Banco Central, né, dos nomes das pessoas, parente em primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, ligados aos políticos, que antes eram monitorados, para que se pudesse, portanto, aí evitar a utilização, né, dos laranjas familiares para lavagem de recursos. Além, obviamente, do chamado tráfico de influência, né, que é o político canalizar para familiares seus vantagens, né, facilidades dentro do governo, enfim, para prestar serviço, essa série de coisas. Essa foi uma outra medida que também está gerando muita discussão. Um governo que se propõe a ser transparente e lutar contra a corrupção. É uma contradição. Né? No próximo bloco, nós vamos discutir esses 2 assuntos. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para o assinante que ligou agora, o programa hoje está discutindo as metas nacionais para uma agenda de 100 dias do governo Bolsonaro, lançado na semana que passou pela equipe política do atual governo. E que, na nossa percepção aqui, pelo menos, mais do que frustrar, nos tirou assim as esperanças. Não sei se é porque a expectativa era muito grande, tá? E olha, eu sei que o pessoal defensor do Bolsonaro pode estar achando que a gente está aqui fazendo crítica pela crítica. A gente tem que refletir sobre as questões que visamos e estamos mostrando esse vazio. Nem toquei no assunto que se está dizendo que é perseguição, que são as peripécias do senador, filho do presidente. Não toquei nesse assunto, não vamos tocar nesse assunto, porque isso é assunto para o Ministério Público, né? A gente prefere analisar objetivamente em cima daquilo que se tem como documento oficial. Mas realmente é frustrante, porque o documento elaborado por uma equipe, que do ponto de vista técnico, uma boa equipe, é bom que se diga, mas mal feito desse jeito, inclusive no próprio texto, a forma redacional, sem contar com o vazio, é realmente algo que nos surpreende a todos, não tem a menor dúvida. Mas eu quero colocar agora para vocês analisarem 2 temas, vou começar com o primeiro. O decreto assinado pelo general Mourão, vice-presidente no exercício da presidência, durante a ausência do presidente Bolsonaro, que ampliou, são quase 2.000 servidores agora, de cargos comissionados. Antes, eles não tinham essa autoridade, que agora poderão, ao seu bel prazer, claro que estabelecendo os critérios que o protocolo manda, poderão apor o carimbo de sigiloso, ultra secreto, que tem as várias gradações. Caminhando no sentido contrário da transparência. Isso. É isso que, para ser mais claro, né? Transparência é essa prometida e havida pelo atual presidente durante toda a sua campanha. Pois é, isso aí é o que me chama a atenção, é que o governo ele se mantém legítimo no sentido de credibilidade, à medida em que ele vai realizando as promessas de campanha. Né? Então, embora tenha sido promessas muito vagas, mas tem algumas que foram muito claras. Uma delas é o combate à corrupção e o combate à violência. Essas duas estavam aí bem postas. E a transparência. A transparência. Então, quando a gente vai olhar, quer dizer, as primeiras medidas já vão de encontro àquilo que estava prometido. Quer dizer, os desgastes do governo eles vão acontecendo ao longo de 4 anos, o que é até normal, porque na campanha se faz promessas para além do necessário, né? É difícil você extrair a demagogia da política, né? Então, se coloca se inflaciona aquilo que se pretende fazer e sai correndo atrás. Quer dizer, à medida em que o governo vai se deparando com dificuldades para realizar aquilo que foi prometido, essa credibilidade ela vai se arrefecendo, se esgaçando, e o governo vai perdendo sua legitimidade e aí mantém-se mais um outro governo ou cai. Quer dizer, a gente está diante de uma situação em que o próprio governo, as ações do próprio governo, vai de encontro àquilo que estava prometido. Quer dizer, então, um governo que se inicia, não tem 30 dias de governo, ele já vai tomando medidas que vai contra aquilo que estava prometido. Qual é a possibilidade de manutenção dessa credibilidade, dessa legitimidade? E desconstruindo algo que já estava feito, como é a lei de acesso, algo que já tem aí uma década aprovada e muito bem aceita, inclusive internacionalmente. O que me preocupa, que eu queria colocar para vocês, eram as consequências disso, para além do fato da dificuldade da informação. Mas a gente tem a deslegitimação do governo, a dificuldade que provavelmente isso tem a partir da falta de apoio popular dentro da Casa do Congresso.
Quer dizer, para aprovar os outros projetos. Quer dizer, essas coisas não estão separadas, né? Essas coisas estão interligadas. Um governo que não tenha o apoio da sua base eleitoral, que ele perde, ele consequentemente vai perder o apoio dentro da Casa Legislativa, porque o legislador ele precisa do apoio popular. Então ele se põe contra. E o legislador é o fiscal, em última análise. Mas eu ainda sou um tanto quanto incrédulo nessa relação, né? Eu acho que, por incrível que pareça, eu sempre entendi que a última legislatura federal, né, ela tinha sido a pior do Brasil. Eu sempre achei isso, né? E falei desde os primeiros dias. Mas nunca pensei que pudesse piorar. Piorou. Né? Acho que em toda a história brasileira, certo? Nós nunca tivemos um parlamento tão fragilizado, certo? Cuja representação né, tem figuras que pulam à sua frente, né, cuja imagem distorce totalmente o que seria uma representação. Mas esse parlamento que se instala a partir de fevereiro está bastante renovado. Renovado, mas... Por pessoas. Por pessoas. Não quer dizer que elas são melhores. Não conhecemos ainda as suas ideias. Não conhece as ideias, mas você pega o perfil. Né? Eu tenho essa pachorra, eu sempre tive com relação aos deputados. Eu vou ao perfil. Quem são essas pessoas? Né? Sim. Qual a formação dela? A origem política qual a origem delas? política dela? Grande parte, professor Moreira, não tem nenhuma militância política, o que é uma coisa boa. Nesse sentido, é uma coisa boa. A ideia da... Mas em que situação? Jovens, grande parte jovens, de outros setores. Tudo bem, mas... Eu estou colocando esses elementos, que são elementos nos quais eu estou me fixando para não perder... né, a esperança de que alguma mudança terá que existir. Mas tem uns indicadores que... eu estou colocando isso aqui no começo, aí pode ser que a gente tenha a oportunidade na frente de rever isso, e eu reveria. Mas a minha expectativa é que esse parlamento ele é muito pior do que o passado, certo? Tem um detalhe com relação a esse decreto que me preocupa muito. O decreto assinado pelo general Mourão. Pelo general Mourão. Certo? Os militares, eles têm uma tradição, eles têm uma dificuldade muito grande de lidar, certo, com a imprensa, de uma maneira geral. Certo? Com a liberdade do falar. Nesse sentido, o general Mourão foi aprovado com louvor. Nesses 4 dias de interinidade. Deixa eu ver aqui. Estou falando do decreto, né, do Mourão. Né? Então, essa coisa de lidar com essa questão da liberdade. Porque o grande problema é que muitas vezes as coisas são ditas, né? E eles não têm a mesma agilidade no sentido de... Então, é melhor você pôr limites, porque eles sabem trabalhar com isso. Né? Lá, a questão hierárquica é muito clara. Então, fulano pode dizer e você tem que aceitar o que foi dito. Então... né? Não pode acontecer o contrário. Não existe o diálogo franco e aberto. Então, os militares, de uma maneira geral, eles têm muita dificuldade com isso. O decreto, ele tem essa cara, certo? Quer dizer, o Estado agora vai dizer o que você pode saber. A imprensa não pode mais, né? As ONGs que lidam com essa coisa da transparência, né? Os jornalistas, de uma maneira geral. Então, você vai dizer só o que o Estado disser que você pode dizer. E tem mais um detalhe, sem esquecer, de que não é uma coisa fácil. Nós mesmos, profissionais, os jornalistas, nós lidamos muito com a lei de acesso, porque é com base nela que a gente consegue descobrir certos assuntos, e aí a gente busca aquilo oficialmente e vai na fonte para tentar checar e confirmar ou não. Então. Mas são tantos cliques para poder a gente conseguir, que às vezes dá vontade até de desistir. O cidadão comum passa longe, inclusive, disso. E agora com
você disse muito bem, com esse fechamento, pior ainda, né? Porque nós mesmos vamos ficar sem termos condições de saber determinadas coisas. Tem característica, na verdade, de censura, né? Há determinados fatos que o Estado restringe a possibilidade do cidadão ter essa informação. O que me preocupa bem é o fato de você... A não informação, ela favorece a corrupção. Isso é fato líquido e certo. Quer dizer, só que hoje, quando você pensa na questão dos investimentos, né, nesse mundo globalizado, de recursos que vêm, né, de competitividade, quer dizer, ninguém entra numa competição. Se imaginar uma grande corporação que vem para a área de infraestrutura, grandes investimentos de longo prazo, se você não tem horizontes mais largos, né? Quer dizer, se você não tem clareza da legislação, né, do que vai ser feito em termos de política fiscal, com a taxa de juros prevista, isso tem possibilidade de alterações rápidas ou não. Dos grandes investimentos, eles vêm com um pouco dessa estabilidade. Quer dizer, e essa medida, infelizmente, ela vai contra. Quer dizer, ela gera insegurança. Eu fico imaginando aqui uma grande licitação, por exemplo, para a privatização de aeroportos. E a gente percebe ali algo que levanta suspeita, tá? Pela forma, pelo valor, por quem venceu ou não venceu. Aí imagine que o burocrata que está lá analisando aquilo resolve botar um carimbo de que, como se trata de aeroporto, se trata de segurança nacional. Portanto, segurança nacional, aquilo tem que ser, portanto, chancelado como de secreto. Isso. Pô, aí. Acabou. Eu não vou, jamais vou saber aquilo. Pronto, você usou o exemplo claro do que eu estou colocando. Então, o que você tem? O que você quer ter? É controle sobre a informação. Certo? Então, por exemplo, boa parte do que se vazou em termos de corrupção nesses últimos tempos não teria vazado se fosse possível controlar isso. Né? Que, aliás, o PSDB fazia isso muito bem. Logo assim, fez isso muito bem em São Paulo. Certo? Sempre teve um controle muito grande sobre tudo que fazia. A gente já está se encaminhando para os últimos minutos desse bloco do programa. Eu tenho um segundo tema, não menos polêmico do que esse, que foi a decisão tomada pelo Banco Central na semana que passou, retirando, portanto, a lista dos parentes das pessoas detentoras de cargos eletivos, seja no Legislativo, seja no Executivo, que até então eram monitoradas pelo grau de parentesco, para que o COAF pudesse acompanhar a vida financeira dessas pessoas e ver se não havia movimentações atípicas. O Banco Central resolveu tirar e também está causando muita polêmica. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque, de alguma forma, essas pessoas, elas continuam sendo monitoradas, porque se elas movimentam no banco suas contas, o COAF tem todo acesso. O simples fato de retirar os nomes e os graus e o grau parentesco dessas pessoas, isso causa alguma obstrução? Pode facilitar, digamos, é um afrouxar do controle? Eu acho que existe um afrouxamento nesse sentido. Né? O decreto, ele objetiva, de certa forma, inviabilizar questões como essa que está se vivendo, né, no momento em relação a determinadas pessoas no governo. Então, esse é um problema sério que mostra também, para mim, um elemento central que é marcante desse governo é a contradição. Ele é um governo totalmente contraditório. Né? Aquilo que ele propõe, que o discurso mais geral, né, que daria as linhas gerais do governo, diz, não se confirmam na prática. Deixa eu aqui colocar, e é meu papel, para que vocês esclareçam. Constitucionalmente, todo cidadão é inocente até prova em contrário. Na prática, se inverteu esse princípio. Todo cidadão hoje é culpado e ele que vai provar que é inocente. É isso que tem se verificado pelas ações de Ministério Público, de polícia, enfim, da própria imprensa, que nesse ponto avocou para si também o poder de julgar e execrar pessoas sem esse direito, do meu ponto de vista. Totalmente com você. Eu quero colocar uma coisa aqui que vai em favor. O fato de uma pessoa ser filho
genro, nora ou mulher de um político, essa pessoa deve merecer uma sanção a priori Não. e ter seus nomes lá já colocados como sendo uma lista negra. Eu tenho dificuldade também de lidar com isso. Eu queria Isso ouvir não é Clésio sanção, na verdade, eu acho. Olha, já existem instrumentos de acompanhamento. Pois né? Em princípio, a gente já tem isso. Né? Talvez aquela coisa que até funciona o contrário. Né? Você criar alguma coisa para proteger que não precisaria ser protegido, digamos assim. E o que me causa mais preocupação é que a gente entra nessas contradições. Por exemplo, a questão do parentesco e o combate ao nepotismo que se vinha fazendo há muito tempo. Né? E a sociedade brasileira sempre trabalhando formas, né, muito criativas de burlar, como o nepotismo cruzado e etc. e tal. Então, algumas dessas medidas que foram tomadas, ela tinha muito esse objetivo de combater essa apropriação do Estado pelas famílias. Né, que é isso que é complicado, porque é a origem do nosso patrimonialismo. Né? Uhum. Então, quando há essa preocupação com os membros familiares, é um sentido penso eu, que pedagógico, pensou, só para... no sentido de reforçar o republicanismo, uhum. né? de trazer uma isenção maior para quem está como membro do Estado. Se mexer em algo que, pelo contrário, acaba trazendo uma suspeita, né? O governo traz uma suspeita para si quando toma essa medida. Porque não altera o Eu achei interessante, lendo quem aprovou, quem não aprovou, que a Associação de Magistrados tem achado excelente a ideia. Né? Aprovou com todos... Né? Porque esse é o problema do judiciário brasileiro. Não tem nenhuma instituição no Brasil que tenha, tradicionalmente, uma relação... republicana mesmo. Aonde? Eu digo, tradicionalmente, nenhuma instituição tem uma relação republicana, você quer dizer? Não, muito pelo contrário. O nepotismo é uma marca do judiciário. Pois é, então isso não é republicano. As medidas que se iniciaram justamente pelo judiciário, porque lá era o palco onde realmente essas coisas aconteciam com maior profundidade. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo a você, assinante em especial, agradecendo aos nossos colaboradores, os professores Francisco Moreira e Clésio Arruda, e um convite para um próximo Observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.